Evangelho de João, capítulo 5, verso número 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e subiu Jesus a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém. Amém. Irmãos, é uma história também conhecida. Eu gosto de dizer que as histórias de Jesus são muito conhecidas e são quase sempre espetaculares, sempre oferecem uma imagem de grandeza, de mistério, de milagre, é sempre algo espetacular. E esse não é diferente. Nós temos um paralítico que há 38 anos esperava naquele lugar o milagre anual. Então, certamente era um homem que tinha muito mais do que 40 anos na condição de aleijado. 38 anos ele esperava um milagre. Naquele dia ele teve um encontro com Jesus e algo espetacular aconteceu. Mas eu quero tecer algumas considerações sobre esse relato. Primeiro, diz que havia em Jerusalém uma festa. E Jesus subiu à festa. E lá em Jerusalém havia um poço chamado Betesda. E ao redor dele havia um alpendre com 5 espaços, 5 pórticos. Então a primeira coisa interessante é que a vida, ela oferece para uns festa, enquanto para outros oferece tragédia. A vida não é festa para todo mundo. E a vida não é festa sempre, mas também não é tragédia sempre. Isso tem que trazer para os nossos corações uma esperança e uma humildade muito grande. Ao dia em que nós estamos nas festas, ao dia em que nós temos pessoas que nos cercam com carinho, com devoção, com amor, e há aquele momento em que nós estamos sozinhos, carentes, e não temos ninguém por nós. Essa é a vida. Então eu preciso ter a sabedoria de, no momento em que eu me sinto afortunado, em que eu tenho recursos financeiros, em que eu tenho saúde, em que eu tenho pessoas me cercando e as oportunidades se apresentam a mim e a vida me sorri, eu preciso manter a minha humildade e saber que isso não vai durar para sempre. Vivemos hoje uma situação na sociedade bastante interessante. Cunhou-se um termo que, para mim, é muito recente, chama-se etarismo. Não se ouvia falar disso há bem pouco tempo atrás. É muito recente. O que é etarismo? É o preconceito contra pessoas de idade. Agora, quando a gente imagina que o mundo está ficando cada vez mais velho, que as populações do mundo, e o Brasil não foge a essa regra, está ficando, no Brasil, está ficando o mundo inteiro com populações muito mais velhas. E quando a gente imagina que o novo está caminhando para ficar velho, qualquer etarismo é uma prova muito grande de ignorância, para não dizer de burrice. Mas a gente está vendo essas coisas. Então eu preciso, na juventude, saber que vai chegar para mim o tempo da velhice, se eu tiver a sorte de viver. Porque pode ser que nem lá eu chegue. Quando eu estiver com dinheiro, quando eu estiver com pessoas me cercando de amor, de carinho, quando eu for a atenção dos outros, então eu preciso manter muito a minha humildade. O Zé do Carmo está aqui nessa noite, né, e é meu amigo há muitos anos, e nós dois temos uma simpatia muito grande por um ator de cinema chamado Clint Eastwood, que fez muitos filmes, né, um
um ator fantástico. E nessa semana mandei um post para ele, o Clint está muito, muito, muito velho, muito encurvado, muito, muito velho mesmo. E uma frase dele dizendo que é muito difícil a vida quando você tem a fama e você é requisitado o tempo inteiro e de repente te esquecem. De repente você não é chamado mais para nada. De repente ninguém se lembra de você. Chegava eu ontem em casa e passei ali perto da casa do pastor que é aqui na frente. Pastor da Assembleia de Deus, durante décadas, já velhinho, não mora mais aqui, está num lar de idosos, pelo cuidado da família com ele, onde ele tem e terá sempre um amparo, está cercado de profissionais que cuidam muito direitinho. Mas eu me perguntei, será que as pessoas de quem ele cuidou durante tantas décadas têm ido lá visitá-lo? Será que as pessoas se lembram dele? Porque quando eu virei a esquina e passei na casa dele, eu disse a mim mesmo, vou procurar saber do pastor, porque eu quero visitá-lo. Mas o normal é que nós acabamos esquecidos. Mesmo aqueles que trabalharam pela comunidade, trabalharam pela família, são esquecidos. Tem um ditado que diz que um pai ou uma mãe é para 10 filhos, e 10 filhos não costuma atender a um pai ou uma mãe. Acabam sendo esquecidos. Então eu preciso ter uma humildade muito grande no dia da festa. Em Jerusalém havia uma festa, mas do lado havia um tanque chamado Casa da Misericórdia, onde havia apenas a celebração da dor, da doença e da tragédia. Porque diz o texto que naquele lugar haviam cegos, coxos, aleijados e doentes de toda forma. Então, naquele dia em que eu também estou abatido, porque eu fui encontrado pela vida, sem recursos financeiros, sem quem me ajude, sem saúde, também não devo me desesperar. Porque não há mal que dure para sempre. Se no dia da festa eu preciso ser humilhado por mim mesmo e me trazer a humildade, no dia em que eu estou desfavorecido, eu preciso me lembrar que amanhã será outro dia. De que Deus é grande, de que há um poço chamado Poço da Misericórdia. E no Poço da Misericórdia tem dia que vem um anjo, mas tem um momento em que passa o próprio Jesus. Então eu não devo me desesperar, eu devo esperar. E é falando em esperança que a gente percebe que passando Jesus por aquele pórtico, viu ali um homem que tinha 38 anos que estava naquele lugar. Ele não morava ali. A Bíblia diz para nós que uma vez por ano, um anjo descia do céu, agitava aquelas águas, e a primeira pessoa que descia aquelas águas era curado de qualquer enfermidade. Aquele homem, naquela época do ano, vinha e ficava ali esperando o movimento das águas, ele e todos os outros. Todos procuravam um lugar para ter uma chance melhor. Alguns levavam um amigo, levavam um parente que os ajudava a chegar até o poço. Aquele homem estava ainda cheio de esperanças. 38 anos. Durante 37 anos ele não teve a oportunidade. Talvez aquele fosse o ano. Jesus, passando por ali, contemplou naquele homem uma esperança. Então veja como é importante, nos momentos de dificuldade, que nós não percamos a nossa esperança. Porque o que chama a atenção de Deus é a nossa fé. E fé é sinônimo de esperança. Que é um sinônimo para a palavra fé? Tem gente que diz, eu não tenho muita fé. O que você está dizendo é, eu não tenho muita esperança. Eu não espero tempos melhores. Eu não espero cura. Eu não espero recursos. Eu não espero que a coisa mude. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo e a firme convicção das coisas que eu espero. É a esperança que se manifesta numa atitude. Ele veio no primeiro ano, não foi a vez dele, no segundo, no 10º, no 15º, no 20º, no 30º, no 37º e no 38º, ele ainda estava ali. E chamou a atenção de Jesus. Tem gente que não chama mais a atenção de Deus, porque não tem esperança, não tem fé. E sabe o que está escrito em Hebreus sobre a fé? Diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu quero tomar a liberdade de mudar um pouquinho esse verso e colocá-lo de outra forma. Sem esperança é impossível chamar a atenção de Deus. Chamar a atenção é uma coisa interessante, né?
alguns filmes que falam sobre como é importante chamar a atenção. Há pessoas que ficam abandonadas, né, vítimas de um naufrágio, da queda de um avião, e acabam indo numa ilha. E a gente vê nos filmes, a gente vê que as pessoas procuram uma forma de chamar a atenção de um barco que passa longe, de um avião que sobrevoa aquele lugar, fazem uma fogueira, e quando passa um navio, quando passa um avião, eles colocam fogo para que a fumaça chame a atenção, arrumam alguma coisa que faça a reflexão da luz e começam a brincar com a luz para que ela brilhe através daquele espelho improvisado e de longe possam ser vistos. Nós chamamos a atenção de Deus para a nossa dor, para a nossa tragédia, para a nossa dificuldade, quando nós manifestamos esperança. Sem esperança, sem fé, é impossível agradar a Deus, é impossível chamar a atenção de Deus. Sabe por quê? Porque o contrário da fé, o contrário da esperança, é o medo, é a desesperança. Se a fé é a certeza das coisas que eu espero, o medo é a sentença de que nada vai mudar a minha situação, de que eu não vou sair daquela situação, não tem o que Deus possa fazer. Sabe que apenas 20% da humanidade tem uma capacidade 100% de esperar? Os outros 80% da humanidade vão dividindo, mas não tem 100%. Mas a palavra de Deus nos oferece a certeza de que nós podemos cultivar em nós a esperança, a fé. Aquele homem ainda tinha uma esperança e Jesus está passando naquele dia, antes do anjo. E Jesus chega para ele e faz duas colocações. A primeira é: você quer ser curado? Você quer ser curado? É uma confrontação. Porque embora ele tivesse a esperança, pode ser que ele tivesse se viciado na reclamação. Irmãos, não tem nada pior do que ouvir alguém reclamando. Eu não estou falando de uma circunstância que acontece. De repente você encontra alguém que teve o carro roubado, e ele vai reclamar. Você encontra alguém que foi traído, ele vai reclamar. Você encontra alguém que perdeu tudo, ela vai reclamar. Essa reclamação circunstancial, a gente oferece o ombro para consolar, a gente dá o abraço do conforto, a gente oferece os ouvidos para que essa pessoa possa desabafar, a gente oferece uma palavra de esperança. Mas pode ser que a pessoa se acostume com a tragédia, pode ser que a pessoa se acostume com a derrota. Sabe, no final do ano passado Deus disse para nós que este será um ano maravilhoso, que este será um ano em que nós devemos abrir os nossos corações, pintar a casa, esperar o melhor. E vieram tantas lutas, mas vieram tantas vitórias depois das lutas. Este é o ano em que nós estamos conhecendo o socorro, estamos conhecendo aquilo que Deus pode fazer com a nossa esperança. Ele será bom para quem não quer ficar reclamando. Enquanto tem um monte de gente reclamando, tem algumas pessoas que estão desafiando todas as situações e estão vencendo. Falta dinheiro. Mentira. Pastor, está faltando dinheiro para todo mundo. Não, é diferente de estar faltando dinheiro. O dinheiro apenas mudou de mãos, mudou de situações. Eu vi agora há pouco uma senhora que aos 77 anos, na Alemanha, resolveu criar uma startup. Problema dela, pela idade os bancos não ofereciam uma linha de crédito, financiamento para o projeto dela. Quem é que tem uma criatividade, uma vontade de lançar um produto, de criar uma empresa aos 77 anos? As pessoas que têm esperança, as pessoas que não se sentem velhas, as pessoas que não se sentem ignorantes, as pessoas que não se sentem abandonadas, as pessoas que não se sentem fracas, as pessoas que não têm tempo para reclamar, mas têm tempo para tecer esperanças. E sabe o que ela fez? Arrumou uma rede de amigos que financiaram o projeto dela e ela está indo muito bem com a empresa dela. Aos 78 anos, a empresa dela está indo muito bem, graças a Deus. Roberto Marinho começa a Rede Globo com mais de 50 anos de idade. Podemos citar várias pessoas que em situações adversas criaram. Jesus chegou para ele e disse: você quer ser curado?
e o silêncio que veio depois por parte de Jesus, podemos dizer, Jesus dizia no silêncio, ou você vai ficar aí e escolher se lamentar. Porque a resposta dele foi de lamentação. Senhor, eu não tenho homem algum que me ajude a chegar lá. Ah, eu estou cansado de ser sozinho. Não tem quem me ame, eu não consigo encontrar alguém. Eu não encontro um homem para ser meu parceiro de vida. Na minha idade, quem vai me querer? Eu não encontro uma mulher. Ah, está difícil de achar alguém. Gente, está difícil demais de montar um negócio. A gente não consegue mais vaga no mercado. Você está sempre precisando de alguém. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, ninguém me estende a mão, ninguém me ajuda. Aquele homem estava começando a entrar nessa paranoia da perseguição, do destino. O destino não deixa ninguém te ajudar. Toda vez que eu quero chegar lá, alguém chega primeiro. Eu não tenho quem me ajude. Jesus, no silêncio, estava dizendo, você vai reclamar ou vai continuar com a esperança que te trouxe aqui pelo 38º ano? Escolhe. E aí, quando ele espera mais de Jesus, Jesus faz a segunda coisa maravilhosa, o segundo desafio. Levanta, toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e leva embora, porque você não vai ficar mais deitado nessa cama. Anda, sai desse lugar. Porque sabe de uma coisa? Tragédia atrai tragédia. Palavrão atrai coisa ruim. Palavra de desesperança cria situações ainda piores. Há uma palavra que não é palavrão, mas ela contraria uma outra palavra. Tem uma palavra que eu gosto, que nós gostamos, que é graça. Não é? A Bíblia chega a dizer, ora, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas me é oferecido alguma coisa. Graça é algo que eu recebo sem pagar, sem dar nada em troca. Porque se eu dou alguma coisa em troca, já não é mais graça. Então Deus me oferece tudo sem que eu possa dar nada a Ele. O que é que Deus precisa de mim? Nada. Deus precisa que eu fique fazendo alguma coisa para Ele? Não. Precisa que eu dê a Ele o meu dinheiro? Não. Precisa que eu diga para Ele coisas maravilhosas? Não, Ele não é narcisista. Deus não precisa nada, mas Ele me deu a vida. E para Ele me dar a vida, Ele me deu família, porque eu nasci de alguém. Eu nasci de uma mãe e certamente de um pai. Muitas vezes tive irmãos. Na minha vida, alcancei tantas outras pessoas, amigos. Deus me sustenta com o pão de cada dia, me dá uma noite maravilhosa. Dia desse eu fui a uma montanha, que eu gosto de ir, e tenho ido para voar, e cheguei lá, tinha uma barraca. Nesses muitos anos que eu vou àquele lugar, eu nunca tinha visto alguém acampar lá. E é um moço de 60 anos. E ele disse para mim, um dia eu estava olhando pela câmera, né, pelo meu telefone, a câmera daqui, e vi que um francês passando por aqui, acampou aqui. Eu disse, gente, o francês veio, acampou aqui, e eu que sou da casa, nunca acampei, e passou a ser meu sonho, e hoje eu vim aqui. E eu quero acordar de madrugada e olhar o céu. Eu quero ver as estrelas. Eu quero sentir o vento. Eu quero fazer algo que eu nunca fiz antes. Deus nos dá de graça a oportunidade de ver coisas maravilhosas, de experimentar coisas maravilhosas. Deus nos dá a oportunidade de escolher a partir de hoje termos uma saúde melhor. Deus nos dá a oportunidade hoje de sermos pessoas melhores. Deus nos dá a oportunidade de mudarmos o nosso olhar. O homem é o ser humano, o homem é o único ser no universo que é capaz de mudar o seu destino quando ele quiser. No momento que ele quiser, ele pode mudar a vida dele. É de Deus. Essa palavra eu gosto, graça. Mas tem uma palavra que contraria essa. E que algumas pessoas acham que é um palavrão e não é. Que é desgraça. O que é desgraça? Desfazer a graça. O que é desfazer a graça? É não reconhecer a graça. É quando você reclama. Você reclama porque está acima do peso?
Você reclama porque tem que usar óculos? Você reclama porque não tem carro? Você reclama porque não tem alguém para te chamar de meu amor? Você reclama porque ninguém te ajudou? Você está desfazendo a graça de que você tem pés, de que você tem olhos, de que você tem saúde, de que você pode fazer as suas oportunidades. Você desfaz a graça que Deus te dá. Minha mãe dizia, e o Zé do Carmo deve lembrar de Dona Geralda, né? Frequentou muito nossa casa, aliás, era recíproco, porque eu frequentava dele também. E mamãe dizia, não fale essa palavra, desgraça. Sua mãe também dizia isso, Kenny? Porque você fez assim? Porque atrai coisa ruim. Minha mãe dizia, todo mundo que usa essa palavra não vai para frente. Engraçado isso, né? Porque desgraça tem também um sinônimo, desesperança. Desesperança e desgraça são a mesma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado para não começar a lamentar junto com os que lamentam. A gente começa a concorrer, um cara diz, nossa, mas eu estou com uma gripe muito forte, aí o outro responde, eu estou de pneumonia. Começa a concorrência da doença, é sério. Aí um camarada chega e diz, olha, eu fiz uma radiografia, e mostra aquela radiografiazinha com uma mancha no pulmão, o outro busca a radiografia, pega um pouquinho de manteiga e passa, para a mancha ficar ainda mais forte. Olha a minha. Começam a concorrer na desesperança. Não, passe a concorrer nas afirmações, Deus é comigo. E estudando a palavra de Deus aqui, nós lemos lá em Hebreus capítulo 13, que nós devemos lembrar que Deus é conosco, que mal nos poderá fazer o homem. Deus é conosco. Se Deus é contigo, minha irmã, se Deus é contigo, meu irmão, quem poderá te resistir? Se Deus é contigo, quem poderá desfazer o favor de Deus por você? Se alegre. Jesus então diz para ele, levanta, toma a tua cama e anda. E ele levantou. Não precisou de anjo. Não precisou de mexer as águas. Não precisou de que alguém o jogasse lá. Bastou uma palavra. E aí eu me lembro daquele centurião que pede a Jesus que cure o seu servo que estava acamado lá na casa dele. E Jesus disse, eu vou lá. E ele disse, não, por favor, não faça isso, porque eu também sou homem que conheço a autoridade. Eu digo aos meus soldados para fazerem, e eles vão fazer. Eu não preciso fiscalizar, eles vão fazer, porque a autoridade faz cumprir o mandado. Basta que o Senhor diga uma palavra, e o meu servo será curado. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim em nome de Jesus. Se você mantiver a esperança, Jesus passa pela sua vida todos os dias. E Ele olha para você e diz, para de reclamar, levanta e anda para frente. Porque o que tem na frente de você é bênção e é bênção. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Esse homem fez isso. E a vida dele foi maravilhosa. Porque a partir dali, no 39º ano, ele já não voltou àquele lugar buscando cura, porque ele foi curado no 38º ano. Quem sabe esse não é o ano em que Deus quer mudar a sua vida completamente. Não espere que um homem entre na sua vida, que uma mulher entre na sua vida. Não espere que você faça um grande negócio. Não espere que você ganhe numa loteria. Espere por Jesus, porque Ele sabe o que você precisa. E a palavra dele para aquele homem de João capítulo 5 é a mesma que Ele dá a você nessa noite. Você quer mudar? Você quer mudar de vida? E Ele vai patrocinar a mudança da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?